Fala aí pessoal, sou o Rafael, canal Vasco Tudo. Aquela moral de seguir o canal, curtir para chegar a mais pessoas e mediante a atuação do Vasco contra o Melgar, quando demos o empate para o time do Peru, depois de estar vencendo por 3-1, com o jogo controlado, com o Melgar alçando bolas na área até aquele momento de forma improdutiva. O time estava organizado e a gente entende que existem desgastes e que esses desgastes podem causar a necessidade de substituições. Substituições essas que foram extremamente erradas por parte do Carille e que tornou o Vasco extremamente vulnerável. Eu gostaria de fazer uma pergunta baseada em N questões que a gente já vê do Carille. Eu não vejo um Vasco, isso daí eu como torcedor, evoluindo nas mãos do Carille a ponto de nos fornecer um time competitivo. Acredito que hoje já existe um material humano que permita isso. Então, vem a pergunta, depois desse placar vergonhoso, sim, porque é o Melgar, trata-se do líder do campeonato peruano. E vamos lá, uma pergunta que não quer calar: o campeonato peruano é o quê? É a Premier League? É a La Liga? Porque eu acho que eu perdi o momento que o futebol peruano se tornou parâmetro para análise de situação de elenco e de time. Mas a pergunta que eu tenho para fazer é ao Pedrinho. Pedrinho esse que no ano passado soltou talvez a frase que nós acreditamos, né, que nortearia o Vasco para tudo e sempre, ou pelo menos durante a sua gestão. E a frase era que ganhar ou perder é do jogo. Esse é um esporte, onde se perde, se ganha. Eu concordo nisso com ele em gênero, número e grau. Agora, o que ele dizia era que não se negocia a forma de jogar. O Vasco tem uma essência e essa essência seria inegociável. E o que vimos do Carille na partida contra o Melgar foi abandonar nossa essência, se esconder, agir de forma extremamente covarde contra o Melgar e isso propiciar o empate. Então, se a forma do Vasco de jogar não se negocia, acredito eu que esteja na hora de convidar o Carille a se retirar. Simples, né? E rápido. Porque se nós temos um técnico que não conseguiu, ao longo desses 4 meses dentro do clube, entender o que é o Vasco, eu acho que está na hora da gente arrumar um outro. Não se deve perder tempo com ele. Então, vamos seguir aí a maratona. Domingo tem jogo contra o Corinthians. E a pergunta é: o Vasco abre 1-0, ele vai fazer o quê? Vai tirar meio time e recuar esperando o Corinthians empatar e virar o jogo? Porque foi isso que ele fez contra o Melgar. Então vem o meu questionamento ao Pedrinho, e o questionamento bem objetivo. Se não negociamos a nossa forma de jogar e nós temos um técnico que de forma covarde fecha o time de uma forma em que o Vasco se torna improdutivo e covarde, né, em toda a sua essência, não está na hora de tirá-lo? Parece que ele não entendeu o que é a essência do Vasco. Em 4 meses, acredito que já é tempo suficiente para entender isso. Ainda mais estando cercado, né, de profissionais que têm DNA vascaíno. A gente está falando de você, Pedrinho, a gente está falando do Felipe,
a gente está falando do Luizinho Quintanilha, a gente está falando de pessoas que fazem parte da mais alta prateleira em se tratando de Vasco da Gama. São pessoas que têm essência vascaína. Então, acredito que vale repensar isso aí. Tá? Forte abraço e até a próxima.